Oi, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Sou a professora Delma Ferreira, é um prazer poder estar aqui novamente. Vamos para a aula, turma? Vamos lá? Vocês já perceberam quantos tipos de escrita existem ao nosso redor? Onde a gente encontra textos no nosso dia a dia? E aí, turminha, já perceberam que no nosso dia a dia encontramos diversos tipos de textos? Sim? Ah, bom saber disso, porque no nosso dia a dia a gente se depara com vários gêneros textuais. E onde a gente pode encontrar esse tipo de texto? Bom, por exemplo, se eu for ajudar a minha mãe a preparar uma comida, eu vou procurar aí uma receita, não é mesmo? Isso, legal. Se eu comprar, por exemplo, um utensílio doméstico e precisar ler lá as instruções, eu vou procurar, né, aquele panfleto que vem lá junto, trazendo as instruções. E se a professora pedir para eu ler um texto que está lá no livro, né? Então, existem diversos gêneros textuais e esses gêneros textuais estão presentes no nosso dia a dia. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Vamos para o desafio? Nosso desafio, então, vamos lá. Desafio de hoje, qual é? Vamos lá, telinha, vamos mudar. Reconhecer e identificar a função social de diferentes textos do cotidiano, receitas, bilhetes, convite e listas, né? Então, além dos textos que eu falei para vocês, nós temos também aí listas, né? Quando a gente acompanha a mãe ou o pai no mercado e ela faz aquela lista, né, de compras. A gente tem também convite, não é isso? De repente, o coleguinha está fazendo uma festa de aniversário e manda para a gente um convite para essa festa, né? Então, são vários gêneros textuais que nós estamos aí tendo no nosso dia a dia, fazendo a leitura dos mesmos. Gêneros textuais e a sua função. Pense em coisas como listas de compra, para saber o que comprar, receitas culinárias, para saber como preparar um alimento, convites para chamar alguém para uma festa, bilhete para deixar um recado rápido, rótulos de produtos para saber o que é e como usar, manuais de instruções para montar um brinquedo ou usar um aparelho, propagandas para nos mostrar um produto. Eles estão em toda parte e são muito importantes para a nossa vida. Bom, galerinha, então aí vocês já perceberam que existem vários gêneros textuais e é importante a gente saber identificar cada um deles, porque cada um possui uma estrutura, certo? Vamos lá então? Vamos conhecer esses gêneros textuais? Vamos relembrar esses gêneros? Bom, nessa atividade aí eu tenho a seguinte pergunta: narrativa breve com conflito. Que gênero textual é esse que tem uma narrativa breve com conflito? É uma receita? Um trava-línguas? Um conto ou uma tirinha? E aí, galerinha? É uma narrativa breve com um conflito, turma. Vamos ver qual é o gênero textual? Isso mesmo, trata-se de um conto, né? O conto, ele é uma narrativa breve, né? E geralmente traz aí um conflito, certo, gente? É isso aí. Vamos para a próxima, vamos reconhecer o próximo. Frases ou verbos com sílabas parecidas. Trata-se de trava-línguas, tirinhas, biografia ou receita. E aí, turma, vamos lá? Vamos ver? Trava-línguas, tirinhas, biografia ou receita. Tem frases ou versos com sílabas parecidas, que são aquelas sílabas que rimam, não é mesmo? É isso aí. Estamos falando então de trava-línguas, né? Os trava-línguas, eles trazem, né, essas sílabas aí parecidas, elas trazem rima, ok? Nesse aí, fatos de uma vida de uma pessoa é um trava-línguas, um conto, um diário ou uma biografia. Quando está falando aí dos fatos da vida de uma pessoa, né? Está trazendo aí fatos da vida de uma pessoa. Qual desses aí, gente? Vamos lá. Só perguntando novamente, vamos ver aí. Trava-línguas, conto, diário ou biografia. Vamos lá, gente.
Fatos de uma vida. Vamos lá. Fatos da vida. E aí, gente, que é o fatos da vida? É quando eu falo um trava-línguas, hein? E aí, turminha? Quando eu faço um conto? Quando eu pego um diário e tem lá fatos de uma vida, de uma pessoa? Ou é uma biografia, quando eu estou escrevendo ali, fazendo uma biografia da pessoa? E isso é uma biografia, né? Fatos de uma vida de uma pessoa é chamado de biografia, ok? Vamos para o próximo gênero textual. Texto que ensina a fazer algo. É uma biografia, fábula, diário ou uma receita? Vou preparar, por exemplo, um prato bem gostoso. E aí, turma? Esse gênero textual é uma receita, isso mesmo. Então, trata-se de uma receita. É aqui, ó, uma receita onde eu vou encontrar, né, os passo a passo para realizar aí, para fazer aquele prato bem gostoso para ajudar a mamãe no final de semana a preparar, por exemplo, aquela lasanha, não é mesmo? Então vamos lá, gente, o que nós aprendemos na aula de hoje? Hoje nós falamos de textos do cotidiano. São todos aqueles textos que nós encontramos e usamos no nosso dia a dia, em casa, na escola, na rua, em lojas. E eles têm uma função prática e nos ajudam a realizar tarefas, nos comunicar e nos informar. E também serve para nos divertir, né? Bom, então são esses os gêneros textuais presentes no nosso dia a dia. Deixo aqui como atividade para que vocês possam pesquisar outros gêneros textuais presentes no nosso dia a dia. E assim a gente vai conversando no decorrer das outras aulas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Aguardo todos na próxima. Não esqueçam o combinado, que é curtir a nossa aula, compartilhar com os colegas e ativar o sininho. Até a próxima!